Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Nessa semana a gente vai dar um passo adiante, né, a respeito da história da filosofia da ciência. Né? Na última aula a gente viu a posição de David Hume, né, a posição daquele ceticismo que desconfiava de tudo, e principalmente do chamado princípio de causalidade. Né? O princípio de causalidade para Hume, ele é parte de uma conexão falsa que nós faríamos entre as nossas representações. As nossas representações, elas seriam ali ideias criadas a partir da nossa percepção. E o grande problema é que, embora eu possa ter percepção das coisas que eu vejo, das coisas que eu experimento, eu não consigo gerar uma ideia de uma relação de causa e efeito entre as coisas. O que eu vejo são dois eventos acompanhados. Eu vejo dois eventos acontecendo juntos, próximos, um depois do outro. Mas isso não prova que a proximidade desses eventos gera uma causa e um efeito. Então ele questiona o princípio essencial daquilo que a gente chama de investigação científica e, na verdade, até esquecendo um pouco a ideia de investigação científica, nós continuamente trabalhamos, pensamos, analisamos as coisas em termos de causa e efeito. Quando você pergunta por que você fez isso, qual a causa de ter agido assim, por qual motivo ele fez aquilo, você está perguntando a causa. Você está perguntando o que motivou alguém a agir de tal maneira. Então você está dizendo que o jeito que a pessoa agiu é um efeito, e você está esperando saber qual é a causa. E isso vai gerar um impacto. O ceticismo de Hume ele gerou um impacto imenso, e isso vai bater lá na formulação dos princípios da ciência já no século XX. Hoje a gente vai falar especificamente de um cientista e filósofo, Karl Popper, e principalmente a ideia da falseabilidade do saber, a falseabilidade científica. É algo extremamente importante, tem um pé no ceticismo de Hume, mas a grande preocupação de Popper era como é possível a gente fazer ciência, como é possível a gente ter conhecimento das coisas trabalhando com uma ideia de causa e efeito. Então, é a primeira coisa que a gente vai observar aqui. Karl Popper, só para a gente contextualizar, ele está ali no século XX, ele veio a falecer em 1994, nasceu em 1902, então ele viveu muita coisa da nossa época, ele conseguiu testemunhar muito e ele teve um papel muito importante em termos das investigações filosóficas sobre a ciência. E uma das questões que ele se coloca é o seguinte: o que é uma explicação causal? Bom, sem pegar toda a ideia de definição científica que a gente pode pensar sobre isso, a gente sabe. Explicação causal é você dizer que uma coisa aconteceu por causa de um determinado evento que deu origem a ela. Isso é bem simples, só que ele vai falar, ok, mas como que nós podemos entender isso considerando tudo que a gente já viu falar, tudo que Hume já levantou a respeito da falsidade, da causalidade. Então, o que seria uma explicação causal? E o que seria a própria ideia de causa e efeito? Então, esse é o primeiro ponto que ele vai levantar. E o que ele vai dizer é o seguinte: Popper ele carrega as dúvidas de Hume a respeito da causalidade. A pergunta que ele se faz é: haveria de fato causa e efeito na ciência e no conhecimento do mundo?
Porque se não houver, então todo o nosso conhecimento, todo o modo como a gente estrutura o nosso conhecimento sobre o mundo, ele está baseado numa ideia que não é verdadeira e a gente não tem, a partir daí, uma referência clara para afirmar tudo que a gente afirma a respeito do conhecimento. Para Popper, uma explicação causal seria sempre a tentativa de explicar um acontecimento usando leis universais e enunciados singulares, que ele chama de condições iniciais. Então vamos lá, explicando isso daí. Para ele, uma explicação causal é o quê? É quando a gente tenta explicar um acontecimento, um fato. Teve um fato X aí, uma criança andando na rua de bicicleta, perdeu o equilíbrio e caiu. Né? Isso é um fato. Aí você vai tentar dar uma explicação causal e você vai poder dizer, olha, ela caiu porque existe uma lei da gravidade e essa lei da gravidade ela tem um impacto muito grande sobre objetos de duas rodas. Né? Para que você consiga manter o equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Isso é você usar uma lei universal para explicar um fato. E aí você diz, bom, considerando que a criança parou de pedalar, ela reduziu demais a velocidade, chegou uma hora que a gravidade fez o seu efeito e a bicicleta caiu. Sempre que a criança parar de pedalar e não colocar os pés no chão para dar apoio, a bicicleta cairá. Isso foi uma explicação causal. Porque você usou uma lei universal, por exemplo, a lei da gravidade e a lei do movimento, o movimento retilíneo uniforme, por exemplo, para explicar as condições em que a criança teria que manter para não cair da bicicleta. Se saiu disso, ela vai cair. Veja que há uma tremenda segurança, né? Quando você tem uma lei universal e você explica, né? Olha, dadas essas condições, considerando essa lei, sempre que alguém sair fora desse parâmetro, a lei vai valer sobre ele e vai acontecer isso. Você vira meio que um profeta, né? Você, de repente, você consegue explicar, você consegue entender tudo a partir da relação de uma lei universal com essas condições iniciais que o Popper falou. Então, basicamente, uma explicação causal seria isso. Tentar explicar um acontecimento usando leis universais, de um lado, e enunciados singulares, do outro lado. Aí vem a questão. Considerando tudo que Hume já falou e considerando que Popper ele tem uma imensa desconfiança a respeito da causalidade, a segunda pergunta que ele faz diz respeito às chamadas leis universais. Quando a gente fala lei universal, o que a gente está de fato querendo dizer? O que seriam leis universais? Popper ele questiona a causalidade real existente no mundo. Do mesmo jeito que o Hume questionou, ele falou, olha, nós temos fatos, esses fatos acontecem. Que um seja a causa do outro, isso já é uma interpretação da nossa parte. Né? Então, esse ponto, Popper vai dizer, ok, para que a gente consiga entender se realmente é isso ou não, se a causalidade real existe no mundo ou não, a gente precisa entender o que a gente diz quando usa o termo leis universais. Vamos ver se a gente consegue ir para as benditas leis universais aqui. Para Popper, veja, o ceticismo de Hume ele é muito forte na interpretação de Popper. Popper considera as leis universais como hipóteses. Veja que há uma grande diferença entre hipótese e uma afirmação propriamente dita. Hipótese é uma possibilidade. Hipótese é uma coisa que eu acredito que pode explicar uma situação, mas pode ser que não. Por quê? Porque é uma hipótese, não é um fato.
Então veja que ele está considerando as leis universais não como fatos, mas como hipóteses, que tem o quê? O caráter de leis naturais. Então veja, sempre que eu falo de lei universal, eu estou lançando uma hipótese, ou seja, como tem coisas que sempre acontecem de tal e tal maneira, eu vou lançar uma hipótese de que deve haver uma lei que garanta que sempre aconteça assim. Vamos pensar na maçã que historicamente teria caído na cabeça de Isaac Newton. Além de ter xingado a árvore, ter xingado a maçã e o que mais ele poderia ter xingado. Logo depois ele falou, mas que coisa, né? Por que ela cai? Delírios de quem acabou de receber uma maçã na cabeça, né? Por que ela cai? Por que ela não sobe? Por que ela não vai para a esquerda ou para a direita? Por que ela tem que cair? Por que as demais coisas caem? Veja que isso são tudo fatos. A partir daí, você lança uma hipótese. E se houver uma força que empurra todas as coisas sempre para o chão e as faz cair? Levantou-se aí uma hipótese. Isso é o que nós chamamos de lei universal. Na opinião de Popper, lei universal sempre terá o caráter de hipótese, não importa quão antiga ela seja. Tá? E isso é uma consequência direta do ceticismo de Hume, porque até então não se entendia lei universal como uma hipótese. Lei universal era uma lei vigente e por ser universal quer dizer que ela sempre esteve aqui, portanto nunca vai mudar, porque senão ela vai deixar de ser universal. As leis universais, elas representam constantes. Como as coisas sempre se comportam de uma certa maneira, isso representa uma constante naquilo. Portanto, deve haver algum fator constante que faz com que as coisas sempre se comportem dessa forma, senão elas se comportariam de outra. Comportamentos que sempre ocorrerão se certas condições estiverem presentes. Isso é uma coisa importante. Veja que leis universais, elas se aplicam, mas ao mesmo tempo elas são muito dependentes de haver condições específicas para que elas aconteçam. Se aquelas condições não estiverem presentes, a lei não se aplica. Então, por exemplo, a lei da gravidade está sempre aplicando-se sobre nós, mas a gente basicamente nem nota ela. A gente vai notar ela quando a gente tenta voar, quando você tenta fazer um esforço, quando você tenta fazer um exercício de barra. Aí, naturalmente, você percebe a força da gravidade e você percebe que essa lei está atuando. Por quê? Porque você criou as condições que demonstram essa lei presente. Então, esse é um outro ponto. A lei, eu só vou levantar ela como hipótese a partir do momento que eu tenho certas condições em que ela supostamente se aplica. Muito bem. Vimos a opinião de Popper a respeito da causalidade. Vimos que ele tem uma enorme dúvida a respeito da causalidade e também a respeito das leis universais. Ele não as assume como um fato, nem infinitamente estendido para o passado e nem infinitamente estendido para o futuro. Portanto, o sentido de universal que Popper dá para as leis não seria uma universal no sentido do tempo, já que é a primeira coisa que ele questiona. A lei que hoje é válida aqui talvez não tenha sido sempre válida e talvez não venha a ser sempre válida no futuro. Nós temos um mundo de 3 dimensões. Talvez o mundo tenha começado com 2 e antes disso com 1, e talvez daqui a um tempo ele venha a ser baseado em 4, 5 ou 10 dimensões e a gente interagindo com isso. Hoje, a física teórica, por exemplo, ela estipula que existem 10 dimensões. A ideia de uma 11ª dimensão, ela seria a teoria de tudo.
né? A lei que unificaria todas as outras leis. E isso é a grande busca da física teórica, da ciência moderna, né? Stephen Hawking, por exemplo, foi um grande perseguidor dessa ideia da teoria de tudo. Albert Einstein também, né? O último texto escrito por Albert Einstein, que ficou estendido na mesa dele quando ele faleceu, e foi o grande desafio que ele não conseguiu resolver, foi criar uma lei unificadora de todas as coisas, que seria a teoria de tudo, né? E isso, veja que seria a lei máxima universal, é aquela que unifica todas, ainda que elas venham a mudar e tudo mais. E Popper, a primeira coisa que ele questiona é, ela pode ser universal no sentido que ela vale para tudo que cai sobre ela, mas talvez ela não seja universal no sentido de ser infinita para o passado ou para o futuro. Então ele questiona esse aspecto da lei. Como a gente viu, a definição de causalidade do Popper é que ela seria uma relação entre os universais e os singulares, né? Ou seja, uma explicação causal, a gente viu que é quando a gente tenta explicar um acontecimento usando uma lei universal e usando um enunciado singular. Tá? Então, aí nós temos uma outra questão extremamente complicada para Popper. A causalidade ela depende de uma relação entre hipóteses universais e eventos singulares. Mas espera aí, o que garante que uma lei universal vai valer sobre eventos da minha vida, sobre acontecimentos particulares que eu estou fazendo agora, que eu estou vivendo? Né? Por exemplo, o cara está ali na bicicleta e ele pega o celular para olhar. É uma coisa completamente trivial na vida dele. Aí vem um mosquito e acerta o olho dele. E eu vou dizer, bom, tudo isso estava previsto, porque a velocidade do mosquito, a posição parada do cara, o fato dele inclinar o celular em tal ângulo e baixar a cabeça em tal ângulo, criou todas as condições para que a lei do movimento perpendicular do inseto garantisse que acertasse exatamente o olho dele. Veja que o principal elemento de uma explicação causal é que eu sou capaz de prever os resultados. Tá? Esse é o ponto mais importante. Veja que o que Popper vai definir a respeito dessa predição. Para ele, todo enunciado singular ele vai aparecer como um resultado, uma predição, isso a gente vai ver no próximo slide, da relação entre leis universais e condições iniciais. Então vamos lá, o primeiro item, eu tenho um evento específico. O homenzinho na bicicleta lá, por exemplo, um evento específico. O cara catou o celular, parou com a bicicleta e catou o celular. Segundo ponto, a situação em que o objeto se encontra. Ou seja, qual era a situação? Ele estava parado em um determinado ponto quando ele fez o ato específico de pegar o celular e ver. Justamente ele ter feito isto foi a causa do evento em questão, ou seja, ele levar uma bordoada do inseto que bateu no olho dele. Isso, portanto, ele parar ali, naquela posição, e pegar o celular seria uma causa inicial, porque ele estaria definindo que as condições iniciais que o colocariam numa situação perfeita para que uma determinada lei se aplicasse. O outro ponto da história que a gente não viu ali foi o inseto voando em uma perpendicular na direção da cara dele que estava inclinada, garantindo o choque perfeito, né? Essas condições, por eles estarem, tanto o cara quanto o inseto, em determinadas condições, isso resultou em que, em certos eventos futuros previsíveis, o choque se torna inevitável. Inevitável por quê? Porque
essas condições iniciais que a gente acabou de descrever, elas interagem com certas constantes individuais. Tá? Então, essa definição de constante individual, veja que se nós formos seguir por essa linha, nós vamos concluir o quê? Que praticamente todo evento seria previsível como evento singular, enunciado singular que eu posso prever, pura e simplesmente a partir das relações que acontecem entre as coisas. Por exemplo, pela definição de Popper, eu tenho lá, dado uma lei universal, tá? Eu tenho uma determinada lei, eu tenho muitas leis universais, né? Mas dado uma lei universal qualquer, que consiste de hipóteses constantes em certas situações, ou seja, lembrando que toda lei universal para Popper é uma lei que ela determina que tudo que aparecer naquela condição vai se comportar de tal maneira, levando em conta, dado que eu estou em uma condição inicial e que essa condição se encaixa nas hipóteses universais que a gente viu acima, o que acontece é que o evento resultante será um enunciado singular, será uma coisa previsível. Em outras palavras, trocando em miúdos, o que é um enunciado singular? É a predição que fazemos a partir da interação entre constantes e condições iniciais. De uma forma ainda mais simples. Sabe aquela história de o cara estava no lugar errado e na hora errada? Acrescente aí, estava no lugar errado, na hora errada e nas condições erradas. Havia uma lei universal determinando certas coisas. Ele estava exatamente no meio dessas certas coisas e, portanto, a lei universal aconteceu exatamente da pior forma para ele. É como a gente fala, por exemplo, a chamada lei de Murphy, né? Você tem lá um pedaço de pão, é o único pão que tem na tua casa. Você cata geleia e passa nele, tá uma maravilha. Na hora que você vai comer, ele escapa da tua mão e cai. Para que lado ele vai cair? Claro que ele vai cair para baixo com a geleia, esfregando no chão, de preferência vai cair por cima do pelo do gato. Você fala, nossa, mas que coisa terrível, que predição horrível. Sim, eu só previ isso por quê? Porque a lei de Murphy determina que tudo de ruim deve acontecer. Se eu acredito nela, por exemplo, eu vou simplesmente dizer, bom, eu consigo prever o que vai acontecer com o pão e com a geleia, ele vai cair para baixo, porque a lei de Murphy vai fazer valer. Claro que é uma visão ultra pessimista, qualquer pessoa que acredita na lei de Murphy. A lei de Murphy não é uma verdade. Porém, faz o teste, quase sempre o pão vai cair mesmo para baixo. E a lei da gravidade, do movimento e a interação entre elas é que determina isso pela visão de uma explicação causal. Tá? É este o ponto, é toda a análise que Popper está fazendo, é para chegar exatamente nessa ideia de que explicação causal sempre envolve uma relação de coisas universais, leis universais, e eventos singulares. E isto me leva a prever um determinado resultado. A conclusão que Popper vai chegar de tudo isso é a ideia final que nós vamos chamar de falseabilidade. Qual é a conclusão que ele chega? Primeiro que ele vai demonstrar um ceticismo final sobre a causalidade. Ceticismo não é negação. Ceticismo é uma suspensão de juízo. A conclusão que ele vai chegar é a seguinte: Popper conclui que não é possível assumir o princípio de causalidade. Essa ideia de que existe uma lei universal, ou várias leis universais, que tudo que cair na condição daquela lei universal, eu consigo prever o futuro dela. Se eu levo isso no limite, o que eu vou concluir? Que tudo está previsto. Tudo está previsto, tudo que acontece teve uma causa. Se eu conhecesse a lei
e conhecesse a situação em que eu tô, eu saberia prever qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara que joga na loteria, se conhecer a lei universal, todas as regras de probabilidade, saber todos os números que foram colocados ali, todas as pessoas que estão jogando, saber inclusive a quantidade de possibilidades que tem de cada número cair, eu sou capaz de prever o número da loteria. Se eu seguir essa ideia de causalidade no limite, eu acredito que eu sou capaz de prever todas as coisas. Só que Popper vai dizer, então, eu não posso assumir isso. Porque não é verdade que nós somos capazes de prever todas as coisas. Também não é verdade que nós somos capazes de conhecer todas as leis universais. E nem todos os acontecimentos singulares. Eu não posso afirmar causalidade. Porém, eu também não posso negar. Porque pode ser que exista. Justamente por eu não conhecer todas as leis, nem todas as relações possíveis, pode ser que elas existam. E eu é que não consigo conhecer. Então ele vai dizer o seguinte. Causalidade, para mim, faz parte do campo da metafísica e não da ciência. A ciência não pode se basear na causalidade para definir eternamente as coisas. Ela vai, portanto, entender a relação de causa e efeito sempre como uma relação hipotética. Qualquer relação de causa e efeito será sempre uma hipótese. A gente levanta ela até um certo ponto. Ela vai ser válida enquanto os casos particulares se conformarem a ela. Errei na digitação aqui, tá? É os casos particulares se conformarem a ela. Ou seja, quando você vê na TV, por exemplo, a pessoa fala, olha, o cientista demonstra, né, que ovos fazem muito bem para a saúde, não sei o quê. Depois você tem lá, olha, foi provado que os ovos podem causar males terríveis para a saúde. Você fala, gente, estão tirando onda com a minha cara. Ou eles acham que eu não me lembro das coisas, ou eles estão simplesmente jogando a gente para a esquerda e para a direita como querem. Não, significa que a pesquisa científica levanta hipóteses. Elas são válidas enquanto as coisas se conformarem a ela. Né? Eu faço o teste, pego o ovo, levanto e solto ele no chão. Se ele cair, talvez exista uma gravidade. Se eu fizer isso 500 vezes, bom, eu vou acreditar que existe uma gravidade. Se eu for capaz até de fazer cálculos de velocidade, eu sou capaz de calcular a aceleração dessa gravidade. Ela vai ser uma constante enquanto tudo se conformar a ela. Se um dia isso mudar, eu vou mudar a lei. Porque a lei, entendam, para a ciência pós-Karl Popper, lei é sempre uma hipótese, válida enquanto durar. E é aí que entra o que ele chama de falseabilidade. Tá? O que seria essa falseabilidade? Toda hipótese, eu vou dar um zoom aqui, toda hipótese será aceita e considerada válida enquanto for constante. Mas sempre devemos testá-la para provar que pode ser falsa. Então, uma ideia falseável é uma ideia que eu estou sempre submetendo ela à falsidade. Ou seja, eu não acredito 100% que ela é verdadeira, ainda que os fatos se conformem a ela, ainda que as coisas aconteçam conforme eu predite por causa da lei, eu sei. E eu vou continuar testando e refinando e tentando melhorar, porque eu vou continuar procurando uma lei melhor, uma explicação melhor, uma definição melhor, porque eu sei que ela é só uma hipótese. Tá? Então, essa ideia de Karl Popper é o que faz com que não só a ciência, mas tudo que a gente acredite possa evoluir. Às vezes a gente adota um parâmetro de crenças, de coisas que a gente acredita, e a gente acha que nunca pode mudar. A gente tem sempre que continuar acreditando naquilo. A mensagem de Popper é, então, legal,
Mas vamos pensar no seguinte: as coisas mudam. E nós temos de estar preparados para mudar com elas. Uma lei é sempre uma hipótese. As regras, muitas vezes, que a gente adota são hipóteses válidas enquanto elas se mostrarem funcionais. Isso é extremamente importante para uma vida em sociedade, para a nossa evolução enquanto pessoas. Né? A gente muitas vezes adota determinados parâmetros quando a gente tem uma idade, depois a gente vai amadurecendo e a gente adota outros, talvez até mais flexíveis ou mais amplos. Isso por quê? Porque é parte dessa ideia de falseabilidade. A gente vai testando as nossas próprias crenças em determinadas leis e parâmetros universais e a gente começa a entender que talvez elas não sejam definitivas e que a gente precisa fazer uma revisão. A ciência caminha assim, a história da própria aprendizagem humana caminha assim. Né? A partir do momento que você diz, eu já aprendi tudo, você para de tentar aprender coisas novas. Agora, quando você diz, eu aprendi bastante, mas eu posso melhorar, então você está trabalhando a falseabilidade. Falseabilidade é aquela ideia na qual você está sempre testando a sua capacidade, sabendo que ela pode avançar e melhorar. E é isso, pessoal. Por hoje, nós finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos tirar bastante dúvidas em nossa aula, beleza? É isso aí, gente. Até mais.